No vídeo de hoje do canal, São Paulo perde no Morumbi pro grande Mirassol. Vamos ver a análise e opinião da mídia tricolor aí. Fula da vida e, claro, preocupada com o futuro do São Paulo Futebol Clube. Então vamos perder tempo não, vamos embora para o vídeo. Nada se salvou, time esgotado fisicamente, não deu nem cheiro que pudesse ganhar do Mirassol, deu 2 chutes no gol ao longo de todo o jogo, muito ruim, e ainda perdeu o Oscar, que se machucou de novo. É isso que vem por aí, então vamos debater esse jogo aqui, espero que com educação. Os ânimos estão acirrados, né? A gente pode perceber, os ânimos estão acirrados, mas vamos com calma. Estamos aqui para falar não de culpa, mas de o que fazer. E agora, daqui para frente, como vai ser? Como não vai ser? O que tem que ser feito? E vamos em frente. Então, conto com vocês para a gente ir numa boa aqui na live. Não gostou, deu para o gasto ou, evidentemente, foi um lixo? Evidentemente foi um lixo, né? Foi uma péssima apresentação. Dá para sentir a dificuldade do jogo desde o início. E hoje o futebol, eu venho falando, é mais físico do que técnico, e o São Paulo vai ter que tomar uma decisão, né? E ao praticamente repetir a escalação do jogo contra o Náutico, até por conta das 9 lesões, o São Paulo não teria condição física de equilibrar o jogo, né? E isso foi já sentido no primeiro tempo. Com a lesão do Oscar, piora a situação técnica para o segundo tempo. E aí, num lance em que o Rafael falha, o Alan Franco falha, 2 jogadores que normalmente não falham, né? O São Paulo toma o primeiro gol e aí o empate seria lucro, mas o São Paulo não teve nem condição de esboçar o empate e acaba tomando 2-0 no final. Gol do Reinaldo de pênalti com requintes do Crueldade. O Reinaldo dançou, mas depois beijou a bandeirinha e tudo mais. Mas já jogou bem. O Ferreirão não fez nada em cima dele. E assim, né, Tironi, para mim, tá muito claro desde o início, e talvez mais evidenciado nesse jogo, foi o jogo que o São Paulo praticamente repetiu a equipe, e não dá para fazer isso na maratona, que o São Paulo vai ter de fazer uma opção, né? O São Paulo vai ter de fazer uma opção entre as Copas e o Brasileiro. No Brasileiro, o São Paulo já está, pelos resultados em casa, correndo risco contra o rebaixamento. E o time do São Paulo, ele é um time que vai ter muita dificuldade de jogar em casa esse ano, pelos limites técnicos e também por essa questão da frente tripla, né? O jogo em casa tornou-se um martírio, né? E a torcida, que foi de novo em bom número, 30 mil, já percebeu que é um martírio, né? Então, essa é uma questão para a temporada toda. Não aconteceu ainda a pausa, né? A tal pausa que vai ser para o departamento médico, né? Entrar em ação, simplesmente. E até a pausa, existem 3 partidas ainda importantes, sobretudo as do Brasileiro, né? Contra Bahia e contra Vasco da Gama. Mas me preocupo demais e sempre saliento. No segundo semestre, serão mais dificuldades. As Copas ficam mais difíceis e o Brasileiro também, né? E o São Paulo insiste em tentar levar tudo sem priorizar. Não vai dar para ser assim nessa temporada. Eu já temia por essa semana, e depois do que aconteceu nos aflitos com aquele gramado pesado, era pedra cantada que fisicamente o time não ia conseguir acompanhar, e se saísse atrás, já era, saiu atrás e acabou. E muito bem. O São Paulo estragou o fim de semana de todo mundo, né? Acabou com o sábado à noite, acabou com o domingo também. Perde para o Mirassol, a gente dizia, esse é um jogo que se você não pode perder pontos, São Paulo tem que chegar e ganhar. E o São Paulo, o que fez? Perdeu de 2-0 e merecido. Essa derrota foi absolutamente justa. Mirassol é um time mais organizado, mais forte e mais comprometido, né? Com mais interesse. Então São Paulo toma aqui uma aula de futebol, de organização, sai com o rabo entre as pernas, vai tentar recuperar um pouco da autoestima na partida contra o Tajeres na quinta-feira. No Campeonato Brasileiro vai de novo se aproximar da zona de rebaixamento. Que vergonha. Maurício, pois é. E aí, a gente analisando a escalação que saiu, a gente vê que não tem o lateral na ponta. E Sim. o Ferrarese mantém na lateral ainda, mas não tem o lateral na ponta. O Maia voltou, nós pensamos, das últimas que a gente viu, essa daí não tá tão ruim. É uma que a gente, pelo menos, é aceitável. Sinceramente, eu preferia essa? Não. Aí você pergunta por quê. E aí, quem quiser, tá lá na live do Arquibancada no pós-jogo. Quando o Gabriel tá encerrando a live, ele pergunta como que a gente imaginava o São Paulo nessas próximas partidas.
O Renan falou 12 pontos, se eu não me engano, ou falou... eles falaram os 3, falaram 3 vitórias. E aí eu falei 7. E aí eu comecei a falar do Mirassol. Aí o Gabriel falou, pô, Wilson, vendo você falar, parece que o Mirassol é o Real Madrid. Eu falei, não, calma. Eu não tô falando que o Mirassol é o Real Madrid. Eu tô falando que o Mirassol tem um padrão de jogo. O Mirassol é um time bem treinado. O Mirassol tá jogando certinho. Dito isso, eu esperava um empate hoje e não achei que o Mirassol fosse ser tão dominante. Aí se a gente para perguntar assim, pô, mas o que aconteceu? Cara, aconteceu simplesmente que ele volta num sistema que não deu certo no passado. Ele volta com o Oscar pela ponta esquerda, ele volta com o Luciano pelo meio, e mesmo quando o Luciano movimentava, que ele fechava por dentro, o Luciano não tem característica. O Mirassol saiu do jeito que quis, do começo ao último minuto. Do jeito que quis. Os 2 volantes nossos expostos, correndo uma barbaridade. O Enzo Dias, mano, gladiando uma barbaridade pela esquerda. O Ferrarese tendo que gladiar e o nosso time exposto. Totalmente exposto, né? E aí o Lucas, com mais experiência que o Lucas Ferreira, não ia fazer uma partida tão abaixo. O Lucas Ferreira foi tão abaixo porque o King Naldo engoliu ele. A hora que o King Naldo viu e estava no mano a mano, que os caras estavam expostos, ele não dava espaço pro Lucas Ferreira. O menino saiu, o King Naldo grudou lá do lado da zaga. Mano, o King Naldo engoliu ele na leitura. Foi engolido. Na leitura. E o resto do time do Mirassol saiu jogando todas. E aí a gente pega e pensa assim, poxa, cara, não tem nem o nosso time não conseguiu sair jogando, ele ameaça sair jogando com o Alisson do lado do Rafael, dá chutão. Aí a gente não consegue sair, a gente não consegue proibir o Mirassol de sair. Aí você pensa, ué, como? Aí a gente para pensar assim, ó. Ano passado, todos os times que jogavam contra nós lia o nosso jogo e mudava. E bloqueava o nosso estilo de jogo. O Abel, na semifinal do Palmeiras, quando ele entra com o Oscar de volante, ele faz um ajuste aos 12 do primeiro tempo e muda. Nós ficamos 45 minutos com o mesmo esquema para defender. Sim. Ô, Wilson, sabe uma coisa que seria maravilhoso se a gente tivesse a imagem, cara? Na hora a imagem. A galera que tava no Discord com nós, o Mirassol saía jogando todas e toda hora tava 3 contra 1. E aí não muda. E aí, como é que a gente melhora a pressão no Mirassol? Não muda. Simplesmente não muda. Ah, fica aí. Tipo, só vai. Sim, só vai. De fato, uma atuação muito ruim do São Paulo, né? Fraquíssima, o time jogou muito mal. Nada funcionou essa noite por aqui, individualmente, coletivamente, problemas para fazer substituições. Não tem nem muito por onde começar aqui a análise do que foi ruim, porque foi tudo. O Rafael, por exemplo, falhou no gol de abertura do placar, a linha defensiva esteve mal, os meias não encontraram soluções na criação, os atacantes pouco abastecidos também criaram muito pouco e, naturalmente, justamente, o time sai de campo vaiado. Vamos ouvir as vaias da torcida. Justamente vaiados, né? Atuação muito fraca do São Paulo, muito ruim mesmo. E essa é a reação do torcedor que veio, pagou ingresso, apoiou, incentivou 31 mil pessoas num dia frio de novo, enfim. E veio ao estádio para ver uma atuação muito fraca, uma atuação muito ruim do São Paulo, como eu disse. Nada deu certo, nada funcionou. E agora o time vai precisar remar para buscar esses pontos fora de casa. Tem Bahia, depois tem o Vasco para fechar essa primeira parte da temporada antes do Super Mundial. No meio desses 2 jogos, o jogo contra o Tadieres, que já não vale mais muita coisa pela Copa Libertadores, mas também pode ser uma oportunidade para ganhar, tentar ter alguma confiança, enfim. Nada funcionou, tudo muito ruim, péssima atuação do São Paulo. Com vocês agora, Ricardo Senna, que vai trocar uma ideia e vai conduzir esse pós-jogo. Antes dele, o Gabriel Sá, para também deixar a opinião final dele antes da Zona Mista. Boa, perfeito, Raí Monteiro. Eu não tenho nem muito o que falar, assim. Eu acho que o que define esse jogo é inadmissível. Para mim não tem outra palavra. Assim, vocês acham normal perder pro assim, Mirassol, fraquíssimo Mirassol, em casa por 2-0? Eu não acho normal. Eu nunca vou achar normal você perder um jogo como esse. Ah, porque tem desfalque. Ah, porque o time fez isso. Ah, porque o time fez aquilo. Ok, não pode perder em casa de 2-0 pro Mirassol. Eles poderiam ter feito 3, poderiam ter feito mais aqui no final do jogo. Então, assim,
Hoje não foi naquele jogo que você fala, pô, hoje o São Paulo amassou os caras, deu 3 bolas na trave, tomou um gol de contra-ataque e perdeu o Mirassol. Não foi. Eles jogaram mais, assim, confiantes, cara, aqui no Morumbi que o próprio São Paulo. Então, assim, a gente sempre fala, né, da questão fora de casa. Porque fora de casa tá bem, fora de casa faz jogos complicados. Mas, assim, cara, em casa tem que ser a sua fortaleza. Você tem que ganhar no Morumbi. Você não pode deixar ponto em casa como deixou hoje. Então, hoje não tem desculpa. Hoje é inadmissível. Hoje é um jogo para um olhar pro cara do outro e falar que M, né, fizemos M. O campo hoje foi muito, muito, muito bizarro. E as escolhas... Que aí, tá bom, foi o Maxi Cubeiras, mas é o Zubeldia. Assim, não dá pra falar que é o Maxi Cubeiras que toma a decisão do time, toma a decisão de quem vai entrar sozinho. Ele faz parte da comissão técnica. Então, assim, então já que é o Maxi Cubeiras, exime de crítica. Sim, só é o Maxi Cubeiras porque ele foi suspenso mais uma vez por mais um cartão que ele tomou. 3 cartões. Mas a escolha da comissão técnica hoje, colocar dessa forma, em colocar o Cedric Soares, assim, é um cenário que me parece óbvio, não sei. Acho que ou eu assisto outro esporte, ou eu tô sendo exagerado. Porque, assim, é meio óbvio, né? Eu não sou técnico de futebol, não tenho estudo pra ser técnico. Mas, assim, cara, tô em casa diante do meu torcedor, 30 mil pessoas, o time do Mirassol, que é um time limitado, com banco limitado, faz 1-0. Aí eu viro pro meu banco, não tenho muita opção. Mas, assim, tem o Rian, que pode jogar pra frente, que entrou pra jogar 15, 20 minutos com o time perdido. Tem outras opções pra você variar ali no campo de ataque. Aí você olha pro banco e você fala, tá aí, Cedric Soares com Ferrarese. Não é uma escolha inteligente. Aí ele corrige depois de 10 minutos. E aí o São Paulo perde 10 minutos de poder ofensivo. Escolhas equivocadas. Um time equivocado e que ficou nos últimos lances tentando o pobre do Rodriguinho, coitado. Não é nem culpa dele, mas ficou o Rodriguinho vindo na ponta, tentando construir e chamar a responsa. Eu não acho que ele seja esse cara que vai conseguir isso tão cedo, né? Então, assim, é um jogo lamentável, é um jogo inadmissível e um jogo, acima de tudo, irritante do São Paulo. Bora com o nosso Ricardo Senna, toda a nossa tropa aqui. Meus amigos, agora eu definitivamente caí na realidade. O bagulho vai ser doido esse ano, né? Vai ser difícil. Eu acho que São Paulo tem que começar a pensar o que ele quer da vida. Eu acho que tem que priorizar o brasileiro. Prefiro não ser rebaixado do que avançar nas outras competições. E esse é o confronto que o São Paulo direto terá no Campeonato Brasileiro, entendeu? E tomou uma lambada do Mirassol, que foi superior do 30 segundos, de acordo com o Rosete, ao fim, com maior posse de bola que o São Paulo. São Paulo não teve chances, se teve ali com o Rodriguinho ali que bateu no zagueiro, subiu, e olha lá, muito pouco. E ainda se você fosse destacar alguém, talvez o próprio Rodriguinho, então também é muito pouco. E o São Paulo perdeu de 2-0, super merecido do Mirassol, com uma partida horripilante, coletivamente, individualmente também muito ruim de diversos jogadores, entre eles o Alan Franco e o Rafael que entregou a paçoca ao deixar passar aquele primeiro gol, e aí a coisa complicou e veio o segundo num pênalti ridículo do Enzo Dias, que tomamos a lei do ex, né? O Reinaldo que só bate naquele canto foi lá e fez. E bem, super merecida a vitória do Mirassol. E agora é preocupante a situação do São Paulo, né? Que brinca de ficar próximo à zona de rebaixamento. Ainda tem os confrontos contra o Bahia e o Vasco. E é impressionante a dificuldade que o São Paulo tem de jogar em casa, de marcar gols e assim por diante, né? Ainda que, como também é difícil o Zubeldia não conseguir tomar cartões, né? Toda vez que ele tá fora, acho que ele não reparou isso, o São Paulo perde também, né? Decisões muito ruins do início ao fim, da escalação às trocas. E fica claro, e muito claro, que o segundo semestre vai ser pior ainda, porque o São Paulo vai ter que vender jogador, né? E aí, para piorar isso tudo, o Oscar sai no meio do jogo, de acordo com a transmissão, seguindo o controle de carga. Agora parece que ele sentiu. Pô, cara, não tem como. É muito jogador machucado, é muito jogador lesionado, e o São Paulo vai ter que priorizar algo. E se é para priorizar algo, é para priorizar o brasileiro, já que você não vai contratar ninguém. Então é complicado. Não dá mais para passar pano para a situação, cara. Quem acha que São Paulo tem time para vencer tudo, não tem. E não vai. Ainda tem isso. O time que tem gastou mais de 500 milhões de reais. Que é o Palmeiras, que tá lá na frente. Então, é começar a ver o que é melhor para o São Paulo. Se o São Paulo quer fazer um FDIC, se o São Paulo se recuperar financeiramente, inicialmente tem que ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Série A.
Isso tem que ficar claro. E o time morreu, cara, no segundo tempo. Morreu. Porque foi jogar lá nos aflitos com o time titular. Aí teve aquela paçocada também do Ferrarese, que botou o São Paulo e o Náutico de volta pro jogo no 10 contra 10. E o São Paulo teve que jogar a Vera até o fim contra o Náutico da Série C para se classificar na Copa do Brasil. Então, tem que sentar de diretoria, comissão técnica e definir o que o São Paulo vai priorizar, vai buscar no segundo semestre. Espero que não seja Libertadores em Copa do Brasil, pelo menos, né? Acho que a prioridade está clara, que tem que ser o brasileiro, tem que fazer os 45 pontos e aí tchau e benção. Essa é a realidade de São Paulo. São Paulo não tem grana para contratar, São Paulo teve 18 jogadores, contratou 4 muito bons jogadores, ok, né? Quer dizer, entre aspas, né? O Wendel, o cara faz 5 substituições e o Wendel não entra, né? Então tem alguma coisa errada também. O Enzo Dias e o Sério que defensivamente você não tem nada a declarar, mas ofensivamente deixam muito a desejar. E você tem o Oscar que esse sim é fora de série, mas já sofreu uma lesão e agora a gente não sabe se sofreu outra. E isso sem contar que o principal jogador do São Paulo, né, talvez o Oscar junto a ele, né, o Lucas, ele não jogou nem a metade das partidas do São Paulo no ano. Por lesão. Então, assim, é uma situação muito complicada e aí o torcedor tem que dar apoio como tem dado, isso é fato, mas o São Paulo Clube, né, o São Paulo instituição tem que definir o que ele quer para o ano de 2025 e deixa claro, é isso, gente. Quanto mais clara a situação, todo mundo compreende, todo mundo entende, né, e é isso. Agora, só não quero que depois de fazer isso tudo, e se Deus quiser sobreviver no brasileiro, não, a gente fez tudo isso e a gente não conseguiu bater a meta lá e deu negativo e passamos do bilhão. Meu amigo, então joga pro alto e depois vira SAF. É isso, entendeu? Então é uma situação bem complicada. São dias assim que a gente faz vídeo pra ninguém, né? Porque o torcedor não tá interessado, o cara vai falar de derrota, vai fazer análise de derrota, pra quê? Entendeu? Então a gente vem aqui porque a gente gosta, a gente vê o São Paulo, a gente torce pelo São Paulo. Porém, cara, não tem como. É isso. Os confrontos de São Paulo são os times da parte de baixo. E aí, em sua maioria, o São Paulo perdeu pontos. Perdeu ponto pro Sport. Agora perdeu ponto pro Mirassol. Conseguiu vencer o Grêmio na Bacia das Almas. Venceu o Santos na Bacia das Almas. Então, assim, você vê que... entendeu? É um momento muito delicado e caberia, assim, todos se apresentarem e definirem um objetivo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPF. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações por aí nesse vídeo. Como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores. Dentro do possível, um ótimo domingo a todos e valeu!